Olá pessoal, bem-vindos a mais um webinar elaborado pela Pactum Consultoria Empresarial. Estou aqui com Vanessa Ramos, que é minha colega, coordenadora da área fiscal da Unidade de Santa Catarina. Hoje a pauta é sobre o PERT, esse programa de regularização tributária promovido pelo governo federal. Faremos aqui com o objetivo de esmiuçar um pouco mais o detalhamento de cada uma das modalidades do parcelamento. A Vanessa fará a exposição dessas informações e vamos aí ao longo desse período tentando passar conteúdos, leituras e possibilidades, alternativas e riscos que possam advir dessa medida provisória que instituiu o programa e também das regulamentações trazidas pelos órgãos afetados. Vanessa, tudo bem? Tudo bem, boa tarde pessoal. Boa tarde. Se fôssemos então conversar com os nossos amigos, quais são as primeiras leituras que você faz em relação a esse parcelamento? Bom, é o parcelamento PERT, né, Programa Especial de Regularização Tributária, é uma possibilidade interessante aí de regularização das dívidas tributárias e não tributárias com a Receita Federal e com a Procuradoria, né? Então nós temos aí as possibilidades, a medida provisória, né, lá de finalzinho de maio, 31 de maio, trouxe então essas possibilidades que logo depois vieram as normatizações, tanto da Receita quanto da Procuradoria, e trazendo um pouquinho com mais detalhes as regras, né, desse parcelamento para as empresas. O PERT tem possibilidade de redução de multa e juro interessante assim, para os empresários, então para as empresas, né, é importante fazer uma avaliação. A gente tem alguns marcos importantes aí, né? O prazo de adesão 31 de agosto de 2017, então esse aí é o prazo final de adesão. Nós temos a possibilidade de incluir os débitos vencidos até 30 de abril de 2017, esse também é outro marco importante aí, né, do parcelamento. E débitos, então, da Receita Federal e da Procuradoria, ou seja, inscritos, né? É uma possibilidade bastante ampla aí de débitos a serem incluídos no parcelamento. A nossa leitura é que o PRT, que foi o parcelamento anterior, não teve uma adesão significativa, porque também não trazia nenhum tipo de redução de multa e juros, né? Era mais uma tentativa do governo de fazer com que as empresas escoassem o seu prejuízo fiscal. Basicamente era essa a alternativa que tinha para fazer adesão ou não do parcelamento. Historicamente nós temos algumas modalidades que em regimes de parcelamentos especiais anteriores, o governo acabou proporcionando para as empresas, né? Lá em 2000 já tinha a previsão de se fazer uma adesão considerando um percentual da receita bruta como cálculo do pagamento das parcelas. Agora nós temos algumas renovações dessas modalidades. Então, Vanessa, se tivermos condições de analisar as modalidades, seja na Receita Federal, seja na Procuradoria da Fazenda Nacional, eu acho que é um começo interessante aí para o pessoal ouvir. Certo. Então, assim, essa situação de fazer o pagamento considerando uma parte da receita bruta, nós temos de novo agora nesse novo programa, né, no PERT. Existe essa possibilidade. A gente vai falar um pouquinho de modalidade a modalidade, benefício de cada modalidade. Importante é a avaliação do cenário na empresa, né, porque cada empresa alguma modalidade vai se colocar como mais ideal para a situação, né. Então, assim, nós temos modalidades com redução de multa e juros e outras que não têm. Essa já é uma diferenciação importante a ser feita. E nós também temos uma outra diferenciação. Devedores, grandes devedores, né? Devedores de mais de 15 milhões e devedores com dívidas igual ou inferior a 15 milhões.
Isso tem regras específicas para essas duas situações. E também a Procuradoria tem uma regulamentação, né, e a Receita Federal também tem outra. Então, são parecidas as regras, mas temos regras distintas. Então, vamos seguindo modalidade a modalidade. Uma primeira modalidade a gente pode chamar, é uma modalidade interessante porque ela permite a utilização de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa, ou até outros créditos, né, créditos próprios relativos a tributos administrados pela Receita Federal. Essa possibilidade de utilização, ela não dá a possibilidade de redução de multijuros. E então você tem que pagar 20% da dívida e o restante você pode utilizar esse crédito que você tem, que é o prejuízo fiscal, a base ou outros créditos. Mas você não tem uma redução efetiva de multijuros, mas tem a possibilidade de utilizar aqueles valores que estão lá parados como uma moeda de troca com a Receita Federal. Consegue monetizar o saldo, justamente, o saldo isso negativo. Isso mesmo. Então, é uma possibilidade a ser avaliada, né? Principalmente para aqueles que têm essa condição de prejuízo fiscal e base de cálculo negativo. Um alerta para se fazer em relação a quem tem esse prejuízo acumulado é que normalmente na própria operação ele escoaria isso, né? Mas de forma muito alongada. E o governo permite com que ele faça um direcionamento do escoamento desse saldo, quitando essas parcelas. Então esse é um alerta ou uma leitura possível de se fazer também. Para o governo é interessante ter um escoamento disso direcionado para pagar débito, né? Então vejam como mesmo dentro das alternativas tem alguns pontos de atenção. Sim. Aí a se ter, né? Então, e ainda temos mais uma situação. Essa modalidade, por exemplo, eu tenho que pagar 20%, eu utilizo o meu prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa e eu ainda fico com um saldo a pagar. Eu posso parcelar em 60 vezes. Essa condição. Eu tenho também essa possibilidade. Ainda ficou um saldo restante, eu posso parcelar em 60 vezes, mas sem redução de multijuros. E para quem não tem prejuízo acumulado ou base negativa, tem ainda as outras opções que são disponíveis, não? Nós temos uma outra modalidade também que é interessante, como fluxo de caixa, porque você tem a possibilidade de parcelar em 120 parcelas e iniciar o pagamento com parcelas pequenas, com um percentual de 0,4% da dívida consolidada. E isso vai aumentando gradativamente até depois você ter um total de 120 parcelas. Mas você tem a possibilidade então de pagar num longo período, né, 120 meses, toda a sua dívida, começa com parcelinhas pequenas, né? E no final tem essa permissão, né? Mas sem redução de multijuros. Veja que o governo acabou colocando para as empresas várias alternativas dentro de uma única medida provisória. No passado, ou os governos anteriores acabaram criando alguns parcelamentos setoriais, né? Ou fazendo algumas modalidades específicas para determinadas situações. Se repetiu isso agora. E uma das preocupações que se tem da parte do governo é conseguir fazer com que tenha um incremento de arrecadação a partir do adimplemento, né, da adesão, em especial em relação a essas modalidades que tenham valores à vista para serem recolhidos, mas nessa situação, por exemplo, não há uma observância de se fazer aí um fluxo, preparar a empresa para fazer um fluxo de pagamento mais suave, né? E uma das preocupações ou alertas que nós podemos também destacar é o fato de conseguir, em qualquer uma das modalidades, fazer a identificação daquela que é mais possível se manter um adimplemento, seja da parcela, seja dos impostos correntes. Então, é mais uma alternativa dessas que possa se considerar aí por parte das empresas ou das pessoas físicas, né, que também podem ter valores aí a parcelar. Isso mesmo. E até a possibilidade
uma das características desse programa é fazer a migração de programas de parcelamento anteriores, né? Então esse também é um cálculo importante a ser feito, né? Você tinha uma condição lá no passado, tá pagando as parcelas, mas tem a possibilidade agora de utilizar de fazer a migração. Então é um cálculo importante, uma análise importante a ser feita, a migração, né? Temos essa permissão de migração. Só para fazer um esclarecimento, no PRT, que foi o último, né, o parcelamento anterior a esse, a legislação proibia fazer qualquer tipo de migração caso aderisse a ele. Essa nova legislação derrubou isso, ela permite fazer a migração, inclusive desse último parcelamento que acabou caducando aí no período anterior. Né? Isso. Em relação às outras modalidades, Vanessa, ainda dentro do âmbito administrativo da Receita Federal ou da Procuradoria, nós temos algumas modalidades onde se tem um valor de entrada e também uma diluição das parcelas. Né? Isso, e essas são as mais vantajosas, né? Aquelas que te obrigam a um pagamento à vista e depois você ainda tem a possibilidade de parcelar, mas essa modalidade que você tem que pagar uma parte à vista, é importante a gente separar em dois cenários, quando você tem a dívida superior a 15 milhões ou quando você tem a dívida inferior. Vamos considerar então devedores acima de 15 milhões. Esses, se quiserem parcelar suas dívidas com benefício de redução de multa e juros, eles têm que pagar 20% do valor da dívida à vista, que é parcelado em 5 vezes. Aí, depois nós temos outras possibilidades. Vou pagar em janeiro o restante da dívida. Bom, essa é o melhor benefício, porque você vai pagar mais rápido, né? Então você tem uma redução de 90% dos juros e uma redução de 50% de multa nessa condição. E daí, as outras possibilidades, elas te permitem o pagamento em até 145 vezes. Não, 175. Fazendo uma correção, deixa eu só confirmar que na legislação é isso mesmo, 175. Tem 3 modalidades, tem uma que em janeiro tem que pagar numa única parcela, tem uma outra que é intermediária, que é até em 145, e uma mais longa, que vai até 175, somando mais a entrada, até 180 parcelas. Né? Isso mesmo. E essa de 175, que também tem redução de multijuros, ainda tem a possibilidade de pagar um percentual sobre a receita bruta. 1% sobre a receita bruta, mas ela não pode ser inferior a 1,75%. 1,75 avos da dívida. Ou seja, tem um piso mínimo de valor de parcela a se pagar. E nós chegaremos nessa modalidade que é atrelada a um percentual da receita bruta, porque ela tem algumas peculiaridades que nós destacaremos depois. Mas em relação então a essa modalidade onde eu tenho a possibilidade de fazer o pagamento dando uma entrada que eu parcelo em 5 vezes e em janeiro de 2018 eu tenho que pagar o restante à vista. Isso. E isso tem um maior conjunto de reduções, né? Isso, 90% de juros e 50% de multa. Nós fizemos aqui alguns cálculos já, né, casos práticos. A gente percebeu que essa modalidade, ela permite dar um benefício de uma redução de mais de 60%. Do saldo da dívida consolidada. Isso mesmo. O ganho, né? O ganho efetivo do programa é maior de 60%. E acaba atendendo também a um dos desafios do governo, que é fazer entrar dinheiro, incrementar a arrecadação até final do ano, né? Para fazer o acerto das contas dos ajustes. Então, vejam que esse programa, ele também induz ou tenta instigar os empresários e as empresas a fazerem um acerto mais próximo possível do final do ano para poder incrementar ainda em 2017 essa receita. E por isso tem um aumento maior dos índices de redução, dos percentuais de redução de multa e juros. Isso mesmo. E temos as outras modalidades. Isso, né? Aí agora então vamos lá para as dívidas inferiores a 15 milhões. Essa, para a gente ter a condição de redução de multijuros, ela também define, né, que você tem que pagar um percentual no início, mas o percentual menor. É 7,5% da dívida. Então, de 20 passa para 7,5%. E aí você também tem a possibilidade de parcelar até janeiro, então 5 meses.
e depois os benefícios de 90% de juros, 50% de multa, pagando tudo em janeiro, é igual, né, nessa condição. Ou então, se você vai pagar em 145, você vai ter uma redução também bastante significativa de juros, 80% dos juros e a multa 40%. Se considerar o ganho efetivo, ele não vai ter muita variação, ele vai continuar sendo um benefício bastante interessante para a empresa. Então, comparando, né, à vista, claro, à vista é sempre o melhor, mas 145, a gente fez aqui alguns cálculos, ele fica melhor, mais do que 50% ainda o ganho, então ainda continua sendo uma condição bem interessante. E a terceira é o alongamento total, né, do parcelamento. Sim, até 175 parcelas, né, com redução também. E uma outra particularidade para as empresas que têm dívidas inferiores a 15 milhões é a possibilidade também de utilizar o prejuízo fiscal, os outros créditos e a base de cálculo negativa. Um dos desafios que os empresários e os contadores, os advogados tiveram nos parcelamentos anteriores era fazer a demonstração desse saldo negativo, né, ou desse prejuízo, da composição desse prejuízo fiscal. Tem algum alerta que precisa ser feito em relação a isso? Também em relação à questão dessas reduções, como é que os contadores precisam, o que eles precisam prestar atenção em relação à escrituração desse ganho que será fazer adesão e obter essas reduções, né? Bom, a situação do prejuízo fiscal, nós temos que a situação da obrigação acessória vinculada é muito importante, né? A Receita Federal, ela, claro, que vai avaliar de forma bem detalhada a composição do prejuízo, porque na verdade tá sendo dinheiro, né? E isso aí você, primeiro, a contabilidade tem que estar de acordo, né? E a obrigação acessória, através da ECF, esse prejuízo, a data é 31 de dezembro de 2015, o que tem lá. Então, a sua obrigação acessória vai ter que estar dizendo isso, porque se você não disse isso para a Receita, como é que você vai mudar esse cenário agora? Não tem como, né? Então, é uma situação real em 31 de dezembro de 2015, baseada em fatos, né? E escriturado e com a obrigação acessória cumprida de forma exemplar, né? Perante a Receita Federal, que houve a mudança, antes era da IPJ, depois tivemos a ECF, a gente sabe que isso foi uma dificuldade muito grande para as empresas, porque uma obrigação acessória nova, mas eu diria que a questão da ECF é muito importante para a consideração desse crédito no abatimento. E a Receita Federal também vai ter um período de avaliação desse cálculo, né? Então, fundamental aí o cumprimento da obrigação acessória. E em relação ao benefício que as empresas vão ter, esse ganho com o PERT, se eu estou tendo uma redução de multijuros, eu tenho um ganho. Como que eu vou escriturar isso na minha contabilidade? Isso vai gerar uma receita tributável? Vai gerar uma receita tributável para fins de imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS? Como que eu vou tratar isso? Essa é uma outra análise importante a ser feita, né? O entendimento da Receita Federal pela tributação, né, completa desses valores, porém tem que ser avaliado, existem alguns questionamentos possíveis, algumas análises a serem feitas em relação a essa escrituração, mas é algo que também vai impactar aí no estudo necessário, né, do programa, porque se você está tendo um ganho e depois você vai ter uma tributação, então o teu ganho efetivo no final vai ser um menos o outro, né? Então, é uma análise importante a ser feita, né? E a escrituração disso, como que isso estava escriturado no passado, porque essa dívida estava lá registrada, deveria estar, né? Como é que eu vou escriturar esse ganho agora? Então, Vanessa, em relação aos débitos junto à Procuradoria da Fazenda Nacional, né, nós temos alguns alertas, porque quem for fazer adesão de débitos já inscritos em dívida ativa ou já em fase de execução fiscal, com execução fiscal ajuizada,
tem o incremento do encargo legal, né, que são os honorários da Procuradoria, mas também tem toda uma questão de fazer desistência, né, das discussões que estejam em andamento. É a discussão, os débitos com discussão em andamento, a gente tem que discutir, desistir, né, de qualquer discussão em relação a isso. E eles... o tratamento que a Receita Federal e a Procuradoria estão dando para o parcelamento, ele é parecido. As normas são bem parecidas, da mesma forma em que ela está beneficiando os maiores benefícios estão na condição de você antecipar uma parte, né? Ela também dividiu os devedores em duas modalidades, os superiores a 15 milhões, dívidas inferiores a 15 milhões, os percentuais continuam os mesmos, 20% de pagamento à vista para quem tem dívidas superiores a 15 milhões, 7,5% para quem tem dívidas inferiores. Temos uma modalidade também que não tem redução de multijuros e que você vai pagando parcelas de 0,4% da dívida e vai aumentando gradativamente. Essa situação você pode parcelar em até 84 parcelas. 84 parcelas, vai aumentando gradativamente e você não tem redução de multijuros. Ok. E também para quem tem discussão judicial podem fazer a desistência parcial, né, da discussão, mantendo ativa a discussão daquela parcela da composição da dívida tributária que entenda que é indevida, né. Por outro lado, quem tem depósitos judiciais também, né, podem fazer, ou deverá, pela regulamentação e pela própria medida provisória, deverá ter que fazer a conversão em renda, né, ou abater esse valor da dívida, né, para poder fazer a composição da discussão judicial. Ou seja, não é um impeditivo que se tenha valores depositados em juízo, o débito que originou esses valores podem ser objeto da adesão, né? Até só em relação a essa modalidade que não tem redução de multijuros da Procuradoria, eu falei 84 parcelas, na verdade elas são, tem 120 meses, mas até um período você paga um percentual e depois você paga o saldo remanescente. Ok. Uma outra questão também interessante trazida por esse novo programa de parcelamento é a questão de fazer dação em pagamento com imóveis. Isso, né? E essa é uma condição só da Procuradoria. A Receita Federal não traz essa possibilidade. Então quem tem imóvel pode considerar dentro dessa equação, dessa análise a se fazer, a possibilidade de dispor, né, disso como uma forma de fazer a quitação desse parcelamento ou da obrigação residual que ficar, né. Por outro lado, quem tem ou optar pela modalidade que fica atrelado a um percentual da receita bruta, nesse parcelamento tem um alerta para se fazer também sobre a forma de fazer a composição e o acompanhamento desse pagamento via percentual da receita bruta. Muitas empresas no passado acabaram deixando o parcelamento ficar impagável, porque acabavam deprimindo o faturamento da empresa a ponto de ficar uma parcelinha muito pequena para pagar no mês. Em muitos casos, a própria Procuradoria ajuizava ações ou se manifestava pedindo que o Poder Judiciário declarasse que era equivalência a uma inadimplência de valores, né? E agora tem um alerta com relação a isso. Isso mesmo. Tem o percentual, né, no caso 1% da sua receita, mas é 175 avos da sua dívida. Então nós temos dois limitadores, né? Então a receita vai diminuindo, mas a sua dívida ela vai ser paga na correspondência também da sua dívida global. Então nós temos dois limitadores. E mais uma questão, que é o fato de a Procuradoria
acompanhar o contribuinte, o empresário. Caso tenha sinais de simulação, de que ele faça dilapidação de patrimônio, ela pode, é uma das causas de exclusão do parcelamento. Então esse é também um alerta para se fazer, porque caso tenha sinais de que se aderiu nessa modalidade de atrelar um percentual da receita bruta e depois a empresa começa a se esvaziar, haverá aí uma causa de exclusão. Existem outras causas também de exclusão do parcelamento, né? Sim, sim. Existem algumas condições, né? Você tem que estar com as obrigações acessórias em dia, o FGTS também tem que estar em dia. A questão do pagamento, do parcelamento, você tem condição de... Você não pode ter mais de 3 parcelas, né? Inadimplentes, então, do parcelamento. Sucessivas ou alternadas. Isso mesmo. Agora, existem algumas modalidades que não estão incluídas no programa de parcelamento do PERT, né? Tem, por exemplo, empresas do Simples. Isso. Né? Algumas situações que estão fora dessa possibilidade do PERT. Né? As empresas do Simples têm um parcelamento específico agora, né? Isso saiu também. Na verdade, saíram vários órgãos, né? Os estados, os municípios. A gente tem notícias aí de parcelamentos, porque há uma necessidade muito grande de caixa. Mas realmente, as empresas do Simples não estão incluídas nesse parcelamento aqui, no PERT. Nós temos também uma vedação em relação aos tributos retidos na fonte, né, que eles não estão aqui nessa condição de parcelamento. Também os casos em que nós temos os crimes de fraude, sonegação. Esses casos, eles também não podem ser incluídos no parcelamento. Desde que tenha decisão administrativa definitiva. Isso, né? Isso mesmo. Tem algumas peculiaridades que muitas vezes precisa que alguma assessoria, né, alguma empresa, né, ou escritório ou assessor especializado possa auxiliá-lo a fazer essa análise. Né? Sim, tem que estar constatado já, né, que houve realmente esse tipo de sonegação, enfim. Quando tem, por exemplo, um auto de infração cuja descrição ou enquadramento do delito, né, esteja bem fundamentado ou bem racionalizado pelo auditor fiscal quando compõe a lavratura do auto de infração, ali já tem a resposta, né, dizendo, olha, isso pode ser uma situação que não se premie com um parcelamento, né? Mas isso tem que estar confirmado com uma decisão administrativa, porque só o fato de ter sido feita a lavratura do auto ainda não é a confirmação de que isso aconteceu efetivamente. Né? Vanessa, alguma outra leitura, alerta ou situação que ache interessante apresentar para o falar? Bom, é um momento de análise, de reflexão, né, de montar cálculos, montar cenários, porque realmente temos reduções, né? Diferente do PRT, que era o programa anterior, a gente não tinha redução, a gente tem possibilidades diferentes, como é a utilização dos prejuízos fiscais. Então, cabe uma análise em relação ao que se tem. A outra situação também, às vezes, pode acontecer situações em que ainda tem algo a se declarar, né? Nós temos ainda um tempo, nós podemos ainda fazer a declaração de algum débito e incluir também, né, no parcelamento. Nós temos essa permissão. Então, é o momento de pensar, de fazer cálculo, de olhar o cenário, de verificar qual que é o estágio do que está sendo discutido, né? Olhar para frente, quais são as projeções da empresa, como que vai ser, quais são os meus planos, qual que é o meu fluxo, mas sem dúvida nenhuma os benefícios são bastante atrativos. Assim. Pelos trabalhos que nós já fizemos, né, se mostra que existem alguns percentuais de redução bem vantajosos, né?
E por outro lado, o gestor é obrigado a fazer essa avaliação. Sem dúvida. Acredito que como comandando uma empresa ou tendo a responsabilidade de fazer o equilíbrio das suas finanças, né, essa é uma janela que não pode ser desconsiderada, né. É claro que tem que ter uma leitura, porque em muitas situações o judiciário já disse que aquele débito que está sendo cobrado pela Receita Federal, pela Procuradoria da Fazenda Nacional, já tem uma decisão favorável no CARF ou nos tribunais. Muitas vezes aí, por outro lado, já pode ter definido que vai perder aquela discussão, então tem condição de avaliar. Quem já tem parcelamentos anteriores pode fazer uma avaliação se é viável migrar, né, para esse novo modelo, ou é melhor deixar equalizado aqueles períodos. Nós tivemos em 2015 os efeitos dessa crise financeira, então muitas empresas tiveram um acúmulo de prejuízos fiscais. Uma pena que nesse caso não houve ampliação para 2016 também, né? Porque não deu tempo, que não fecharia, né, o saldo do prejuízo no ano seguinte. Essa foi uma discussão até que teve. Na nossa avaliação até poderia talvez tentar se estender para 2016, mas ok, 2015 tem muitas empresas que terão esse prejuízo fiscal acumulado e poderão monetizar isso. Outras empresas que têm o crédito tributário disponível podem abater isso, pode dar um imóvel, né, como dação em pagamento, pode atrelar um percentual da receita bruta, atrelado a um piso mínimo da parcela, ou seja, temos várias situações. Várias modalidades possíveis de regularização dos débitos, né? São muitos cenários possíveis, então cada empresa precisa avaliar realmente a condição de cada débito, porque também cada débito lá, ele tem uma característica diferente, né? Esse aqui vamos continuar discutindo, temos grandes chances, esse temos menos chances, esse aqui já está bem encaminhado, as decisões são favoráveis nesse tema, então é o momento de parcelar, não é? Todas essas avaliações é o momento de chamar, né, as pessoas responsáveis só que assim, o prazo, embora pareça longo, né, 31/8 também já... O tempo voa. Né? Tá logo aí. Então, nós estamos aqui, né, Dr. Rafael, para precisarem, né, em relação será um prazer conversar com os... Inclusive a Pactum, como tem o espírito colaborativo e quer muitas vezes utilizar essas ferramentas, como é o webinar, para levar conteúdo para os empresários, levar esclarecimentos, né, alternativas, nós disponibilizaremos, né, no nosso site ou nas nossas redes sociais links para fazer o acesso a uma planilha onde possam se fazer algumas simulações, alguns cálculos, né? Isso mesmo. Essa planilha foi construída, né, internamente aqui. Ela tem como objetivo facilitar essa visão, né, esses cenários possíveis. Então, todas as modalidades em relação, com as características distintas da Procuradoria e da Receita Federal, tudo isso está lá na nossa planilha e é um facilitador para o dia a dia do empresário, do contador, do advogado, né? Enfim, acho que é bem interessante lançar os valores e verificar as diferenças em cada cenário para, na sequência, decidir pela melhor forma. E fica então aí o nosso convite para acessar aí a nossa planilha, né, a nossa base, para poder fazer essas análises. Eu acredito que para quem é gestor é importante pensar nisso, fazer conta, né, ver se tem condição de aproveitar essa oportunidade ou, no mínimo, saber o porquê ela não era uma oportunidade, né? Agradeço a presença de todos, né? Na sequência faremos produção de outros conteúdos e levaremos para vocês aí. Um abraço e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Muito obrigada.